Olá, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca de outubro, nosso tema é o câncer de mama. Mas hoje a gente vai receber uma pessoa que vai falar um pouquinho mais, assim, de uma forma mais abrangente sobre o câncer. Ela tá aqui representando uma instituição que eu sou muito fã. Já foi um projeto, agora é um instituto. Estou falando do Instituto Camaleão. Já queria mandar um beijo para Flávia, para o Leon, que tem assim a incumbência de dar mais autoestima, conhecimento, informação, orientação, colo para as pessoas que chegam lá, né? E que tem câncer. A gente está recebendo aqui a Fabiana Guedes. Antes, vamos só agradecer os patrocinadores? Vamos, que eu já embalei uma primeira, mas vamos agradecer. Não, mas você tem alguém para lembrar, né? Vamos lá, então. Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Muito obrigada, equipe da Smart Play. Obrigada, Michele e todo o time por estar aqui apostando no Pod Barca. E arroz prato fino. Existe arroz e existe prato fino. E hoje a gente está recebendo, então, a Fabiana Guedes, que é natural de Três Passos, casada, mãe da Maria Eduarda e do Tiago, graduada em Serviço Social pelo IPA e gestora assistencial do Instituto Camaleão. Ou seja, quando alguém bate lá na porta que está enfrentando essa doença ou interessa qual é o estágio do tratamento, a primeira a abrir a porta é tu, Fábio. Sim, sou eu. Prazer estar aqui com vocês, meninas. Bem-vinda. Vou pedir para tu chegar bem pertinho do microfone. Aí, agora sim, que daí a gente consegue te ouvir melhor. Fábio, como é que funciona então? O pessoal chega e esse número de mulheres, né, pedindo ajuda, acolhimento, ele tem aumentado? Sim. Atualmente, né, eu faço atendimento pelo WhatsApp, a gente faz atendimento online, né? A gente atende pacientes com qualquer tipo de câncer, homem, mulher, né? Qualquer fase do tratamento, qualquer condição socioeconômica. Além dos pacientes, a gente atende os familiares e cuidadores também, né? Então, a gente tem várias atividades e todas essas atividades são gratuitas e online, né? Então, o paciente ou o familiar ou cuidador, ele chega, né, no Camaleão pelas redes sociais, daí a gente tem a Flavinha que indica, né, vai no WhatsApp e fala com a Fábio. Então, eu sou o primeiro contato, que dou aquele primeiro acolhimento, né, aquela primeira escuta para entender o que está necessitando. Depois dessa primeira escuta, a gente encaminha para a equipe do acolhimento. Nós temos uma equipe formada de psicólogos e enfermeira que faz esse acolhimento online, ele ocorre por videochamada, ele é agendado. Nesse acolhimento também é uma forma de conhecer um pouquinho da história do paciente, o que ele está precisando, né? É uma escuta. E depois a gente apresenta o Camaleão e vê de que forma a gente pode auxiliá-lo, né? Depois desse acolhimento, claro, o acolhedor mantém um contato, né, com esse paciente por um período. Depois que perceber que ele está, né, bem integrado, está fazendo as atividades dentro da nossa instituição. Atualmente, a gente tem as atividades online. A gente quer, no segundo trimestre de 2023, retornar ao presencial. A gente estava fazendo um financiamento coletivo, porque a gente precisa reformar a nossa sede. Então, agora a gente vai iniciar essa obra, né, para deixar a casa adequada. Mas aí a gente vai manter os atendimentos online, porque a gente atende pacientes de todo o Brasil, né? O online permitiu isso, que a gente pudesse, então, transformar também, atender pessoas de outros estados, como de fora do Brasil. Também a gente tem pacientes. Então, o online vai permanecer, né? E eu sou assistente social, também faço atendimento aos pacientes do programa Adapta, né, que é o nosso atendimento aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E eu entrei no Camaleão em 2019, né, entrei como voluntária para fazer parte do Adapta. E aí permaneço lá agora como gestora assistencial. Eu acho que é interessante... Pode. Não, pode ir. Eu ia perguntar sobre essa questão de muitas mulheres que devem chegar lá. A gente tem a barca que a gente fala para mulheres empreendedoras, né? Conecta e gera conhecimento. Tem muitas empreendedoras que chegam lá com essa dúvida, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Sou eu sozinha, dona do meu negócio, o boleto vai chegar no fim do mês, eu não consigo trabalhar. Quais são as opções que a gente tem hoje para quem está nessa situação? Sim, isso é muito recorrente mesmo, porque as
muitas vezes são empreendedoras, né? Não tem carteira assinada, tem uma família para cuidar, e aí chegou o diagnóstico, né? É um momento de muita fragilidade, é um momento que tu tem que acolher e tu tem que orientar essa pessoa. Ela tem os seus direitos, né? Os pacientes com câncer têm os seus direitos, né? Então, a gente também tem uma equipe do Serviço Social e Orientação Jurídica para poder dar também atenção e orientação a essas demandas, porque ela precisa ser orientada, né? Porque algumas questões têm um impacto muito grande, né? Na vida dessa pessoa. Então, a gente também tem esse suporte, né? Essas orientações para como encaminhar a paciente. Então, é bem recorrente. É bem recorrente, né? Porque não tem o que fazer. Às vezes ela é o emprego dela. E geralmente, quem tem o seu negócio que toca sozinha ou com mais uma pessoa, com uma sócia, geralmente não se prepara para esses momentos de doença, porque tu não pensa que tu vai ter isso. Né? Isso é bem recorrente, assim, né? Sim. Então, é bem importante essa questão da informação, né? Desses direitos e tal. Então, acho bacana a gente reforçar isso, que é um lugar que pode informar também as questões de direitos, Sim, né? sobre os seus direitos, exatamente. É. Porque quando o paciente ele tem o diagnóstico, ele recebe muitas informações, né? Então, ele tem que lidar com tudo isso. Então, aos pouquinhos, as coisas, né, vão se encaixando. E aí, tu tem que também estar atenta nessas orientações, né? Então, por isso que é bem importante a equipe também estar atenta nessas demandas, e aí o paciente lá consegue ter as suas orientações de direitos também. Não, isso é ótimo. E tu falou antes, nos bastidores, aqui a gente estava conversando, do papel de cada um, assim, mais ou menos, né? A gente estava falando da questão de quem trabalha fora dessa mulher, ou né, que vocês também atendem homens que passam por algum tipo de câncer, Sim. enfim. O papel das empresas, né? Qual é o papel das empresas nisso tudo? Porque tu falasse, é interessante liberar para fazer o exame, mas como é que é feito isso, assim? Porque a gente tem muito essa coisa da empreendedora, mas também tem muita mulher que trabalha fora e precisa de um apoio da própria empresa. Como é que isso funciona da iniciativa privada? Assim? Sim, a gente tem até a campanha, desde 2020, do Mais Que Um Laço, que é a campanha de Outubro Rosa, onde a gente tenta conscientizar as empresas, né, a sociedade civil, em si, de que o diagnóstico de câncer de mama não é só em outubro, a gente pode o ano inteiro, né, estar atento, a gente pode o ano inteiro fazer esse exame, e as empresas terem também esse cuidado com a sua funcionária, né, com o seu trabalhador, de liberá-la, né, um dia, pelo menos por ano, 1 ou 2 dias, para fazer esse exame, né, ter esse cuidado. Então, a gente tem essa campanha Mais Que Um Laço, que é para trabalhar e falar um pouquinho sobre isso também. E a campanha dura o ano inteiro? A gente faz o tempo todo. O tempo todo a gente está falando. Que agora, em outubro, parece que a coisa toma uma proporção maior. Assim, né? De se lembrar da conscientização. Mas o ideal é que as empresas, elas fomentassem o assunto o tempo todo. Né? E não só lá no outubro distribuir lacinho rosinha para todas as funcionárias. O que adianta distribuir lacinho rosinha se aí se a funcionária te pede, olha, eu preciso ficar esse turno fora para conseguir fazer os exames, e aí tu diz, não tá. Vai fazer quando, meu filho? Né? Exato, Então, é complicado, assim. A gente tem dados, assim, não específicos, mas a gente sabe que a fila, por exemplo, de espera para um SUS, para fazer uma ecografia, para fazer um exame, ela é muito grande. Né? Como é que lida com isso também, né? Vocês, calma, como é que faz? Fabiana, apavorada vai ficar. Gente, não tem, vamos lá, vamos mandar essa fila. Como é que faz? Mandar essa fila? Sim, então, o Instituto Camaleão, então, procurou a Secretaria da Saúde de Porto Alegre para entender onde estava esse gargalo no diagnóstico do câncer de mama. E aí a gente, nessa conversa, identificou que a maior dificuldade é a ecografia mamária, né? A Prefeitura de Porto Alegre não tem dificuldade com a mamografia, mas a ecografia, sim. Então, a gente montou essa campanha, que é junto com a Água da Pedra, Secretaria da Saúde de Porto Alegre e Cláudia Bartelli, né? Onde a gente quer arrecadar fundos para custear também a ecografia, né? Para essas mulheres que estão na lista de espera. O nosso objetivo é duplicar esse número de exames que a Prefeitura oferece, né? Mas essa campanha, a gente vai arrecadar agora no mês de outubro, mas esses exames serão feitos a partir do ano todo até outubro do ano que vem. Porque é bem isso, que, né, a ecografia, o exame, ele tem que ser feito o ano inteiro, não é só no mês de outubro, né? Então, o nosso objetivo é esse, que as pessoas doem, nos ajudem com qualquer valor, né, para essa campanha, para que a gente possa diminuir essa fila, que
que a gente possa ajudar essas mulheres a terem o seu diagnóstico o mais rápido possível, ou que façam esse exame e que não tenha nenhum diagnóstico, que ela esteja bem, que ela possa ficar tranquila com o seu resultado. E aí essa é a nossa campanha do mês de outubro. Campanha linda e super necessária, né? Eu juro que o ideal é que a gente não precisasse fazer esse tipo de campanha, Sim. que tivesse exame para todo mundo, né? Porque o ideal é fazer a mamografia e a ecografia também. Exato, Né? é porque ele é um exame complementar, né? Isso. Ele é caro, né? Sim, Exame. ele é um exame mais caro, por isso que ele tem um valor alto e que precisa de um especialista, né, para fazer esse diagnóstico mais preciso. Então, para o SUS, ele é um exame mais caro também, né? Então, o SUS, ele oferece um número X de exames mensais, mas a chegada é sempre muito maior, né, de mulheres que necessitam fazer o exame. Então, essa fila de espera vai se tornando grande, né? Seria interessante se a gente conseguisse readequar isso, assim, se a máquina pública conseguisse readequar, olhar para isso, porque não deve ser de hoje, esse número deve crescer cada vez mais, Sim, ele deve crescer. Sim. Mas assim, como que a gente sana isso? Como que a gente, né, olhar com um olhar efetivo de resolução, não de botar, amenizar. Entendeu? Porque sei lá, se o número for 3, 4 vezes maior do que a capacidade, nossa, é um problemão. Não, e é muito da questão das políticas públicas mesmo, né? Porque a saúde é um direito que a gente tem, que o Estado tem que nos dar, independente de governo. A gente não está falando aqui do governo exato. X ou Y. É um direito do cidadão ter assistência para a sua saúde. Então, quando a gente... Olha, eu batendo na mesa, já vou fazer já vai aqui, quebrar já vou... tudo, já votem quebra, em mim! quebra, já Alô, quebra, Tá na quebra, Constituição. Dá. Mas é que é tanta coisa aí de que a gente fala de política e tal, a gente tem que olhar para quem está fazendo essa política pública andar, para quem está olhando para isso, né? Então, é muito sério isso. E normalmente, assim, tem um dado que eu gostaria de ver se é verdade, tá? Eu acho que sim, porque quem me falou foi alguém que foi num posto de saúde e disse que hoje no posto de saúde de Porto Alegre não existe, dependendo de alguns postos de saúde ou em todos, eu não sei como é essa resolução, mas a situação é, alguns não têm ginecologista, só tem clínico geral. E aí o clínico vai encaminhar para o ginecologista. De novo, é a mulher que paga o pato. Porque ginecologista é uma coisa extremamente necessária. Em qualquer faixa etária. Principalmente para adolescente, para mulher, para fazer um pré-natal. Como que não vai ter? E a mulher que já tinha médica, onde está essa médica? Entendeu? Então, isso é um alerta, assim, que até eu vou procurar para não falar bobagem, mas quem me falou foi exatamente Cris. Eu fui no posto e não tinha. Tu primeiro é atendida com o clínico geral, Para ser encaminhado. Depois ele é encaminhado. Mas, gente, pelo amor de Deus. E ela entra em uma outra lista de espera e além do diagnóstico também do preventivo do câncer de colo do útero, Exatamente. que também a gente Então, tem um número alto aqui. Então, tu já tem, assim, é sempre a mulher que vai renegando, entendeu? Não, e é uma questão, assim, que para esses casos é uma Renegada, luta no contra o caso. tempo, né? Exato. O tempo é uma luta. Tu tá atrás da máquina o tempo inteiro, né? Então é muito sério o que a gente tá conversando aqui hoje. Não, e ter esse olhar também que as mulheres são trabalhadoras, e se elas não vão trabalhar, elas muitas vezes não vão receber, elas têm seus filhos. Então, aquele dia que ela foi lá para receber o seu atendimento e não teve aquilo, Não teve. ela vai ter que, de novo, reorganizar toda a sua vida, né? Para quando for novamente a sua consulta e sabe-se lá quando, né? Quando que vai ser? E se vai ter alguém para atender, né? É bem preocupante, assim. Mas, enfim, né? Eu acho que é um trabalho que o Instituto Camaleão... Agora, eu acho tão lindo falar em instituto, porque já foi um projeto, agora é Instituto Camaleão. Ele faz isso independente, como a gente já falou, da época do ano. São sempre campanhas para conscientizar, para ajudar e para resolver, porque é uma resolução que nós vamos ter. Dinheiro para, pelo menos, alguns exames a mais serem feitos, né? Vai ser uma ação que é focada e vai direto, né, para a paciente, né? Então, não vai ser nada... E deixa eu fazer uma pergunta agora mais em nível de curiosidade, né? E esse trabalho, assim, da questão emocional com essas mulheres, assim, não deve ser um trabalho fácil, né? Porque a questão, quando a gente trabalha a saúde mental, a pessoa que não tem um acompanhamento com a saúde mental, já é super difícil, né? Tu acessar essa pessoa. Deve ser um trabalho muito minucioso, assim, muito cuidadoso de vocês, né? Sim, isso já inicia no acolhimento, né? Esse cuidado, esse olhar. E a gente tem os grupos terapêuticos para pacientes, né? Que é os momentos de troca, de conversa, de identificação.
E a gente tem os grupos também para familiares e a gente tem grupo de luto também. E esses grupos são os momentos, assim, bem bonitos, assim, que é onde eles se encontram, né? Onde eles dizem que é aqui que eu consigo falar sobre o que eu sinto, é que as pessoas me entendem, né? Então, não só nos grupos terapêuticos, a gente tem os grupos de meditação, que elas conseguem também formar muitos vínculos, né? Enfim, todas as atividades, elas que são em grupo, elas conseguem ter esse olhar, né? Coisa louca, né? A gente sempre fala muito em conexão, né? A gente sempre fala muito isso, assim, como o ser humano, na verdade, ele precisa sempre se conectar com o outro, né? Quando tu fala dessa questão dos grupos terapêuticos, eu faço tratamento para transtorno psicológico há muito tempo e tal, e quando tu divide teu problema ou as tuas angústias com outras pessoas, tu vê que tu não tá sozinho. Exato. Então, isso é um trabalho muito bonito, né? A Flávia, uma vez eu tomando café com ela e ela me disse, Cris, porque o que eu notava? Eu notava que eu tive câncer muito cedo, ela teve com 20 e poucos anos, né? Era extremamente solitário pra mim. As minhas amigas estavam viajando, fazendo festa, curtindo noite. E eu tava fazendo químio. Então, assim, eu comecei a escrever e foi aí que nasceu Além do Cabelo, né? Porque ela começou a colocar pra fora e aí veio uma tonelada de gente daquela idade, daquela faixa etária que se identificava com ela. E isso eu acho que é um grande trabalho do Instituto Camaleão, é que vocês conseguem agregar, né? Vocês conseguem unir todo mundo pela dor, Sim. pelo momento, que é um momento muito, muito específico de quem passa, né? Porque por mais que tenha o acolhimento, o abraço, o colo, o choro junto, ele é junto, ele não é o da pessoa. Né? E aí quando tu compartilha as dores, porque tu tá realmente sentindo isso, eu acho que parece que fica mais fácil a travessia, ou menos dolorida a travessia, né? Então eu acho que esse trabalho é lindo. E uma pergunta para os familiares, tá? Eu tenho uma familiar nessa situação. Eu preciso que essa familiar esteja também fazendo alguma coisa no Instituto, ou eu posso, como familiar, procurar informação no Instituto? Pode, não precisa estar o paciente sendo Isso. atendido, não. Pode só o familiar nos procurar e participar das atividades sem problema nenhum. Porque isso também é bem importante, né? Como tu saber lidar com isso, com as tuas emoções Sim, e com as emoções sim. de quem tá passando por isso, né? É a importância de cuidar de quem cuida, né? O familiar também precisa ter um olhar, um auxílio, né? Porque são muitas questões que ele tem que ajudar. É o que as gurias falaram, tanto a Duda quanto a Kelly, que a gente conversou aqui, né? Falaram, não é uma doença da pessoa, é uma doença da família. É o núcleo todo que É o sofre, núcleo todo, né? é. Mexe com todo mundo. Exatamente. E aí, antes da gente se despedir, eu queria saber, Fábio, quem quiser ajudar com essa campanha, quem quiser entrar nessa campanha de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do projeto do Instituto Camaleão, como é que faz? Então, nas nossas redes sociais, né? A gente tem um link lá no Instagram que vai estar lá toda a campanha onde as pessoas podem doar ou também participar, ali tem as informações. E tem os nossos celulares, né? Que é onde eu sempre tô no WhatsApp. Mas as redes sociais sempre é um bom canal de contato também. E as redes são? Qual é? É Instituto É a Camaleão Instituto, @Camaleão Instituto. Instagram. No Instagram é Camaleão Instituto, exatamente. E o nosso telefone é o 99684-7450. Vamos ajudar, né, Cris? Vamos ajudar. Vamos. Repete para nós. É o WhatsApp? É o mesmo número? Quem quiser ligar? É 99684-7450. E eu tenho um outro aqui também, que é o 99559-3650. Falem com a Fábio. Falem com a Fábio. Falem com a Fábio. Quem quiser ajudar, e eu acho que é uma campanha linda, uma baita oportunidade para realmente promover a diferença, né? Promover a mudança. Fábio, queria te agradecer, muito, muito obrigada. Obrigada, A barca Fábio. está sempre de portas abertas. Obrigada mesmo pela oportunidade. E contem com a gente, né, Cris? Contem com a gente, A barca- para divulgar, exatamente. Vamos entrar nessa barca também. Vamos sim, todo mundo. Quero agradecer o Arroz, Existe Arroz e Existe Prato Fino, nossos parceiros aqui, que estão com a gente nas doações que a gente faz na casa. Oasis, a gente fez uma doação também, uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Fizemos também a doação na ONG Só Bebê. Muito obrigada, Arroz Prato Fino. E Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Um beijo para Smart Play, que sempre Beijo. quando a gente faz nosso workshop tá lá, ó. Os mimos, os presentes. Os mimos, as águas. As aguinhas. Muito obrigada, Michelle e toda a turma. E mais uma vez, Fábio, muito obrigada. Obrigada, Fábio. Manda um beijo pra Flávia. Pode deixar. Beijo, beijo. Tchau.